Salve galera, mais um vídeo aqui do canal Brown e Fogo, absolutamente tudo sobre Botafogo de Futebol e Regatas, de volta aqui, pelo menos por enquanto, ao nosso estúdio, ao nosso cenário, tá legal? Vamos falar aqui um pouquinho sobre o jogo entre Botafogo e Goiás, se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade, mais um vídeo assim um pouco mais curto para trocar uma ideia sobre o que foi essa primeira derrota do Botafogo, não só no Campeonato Brasileiro, o Botafogo tinha ali 100% de aproveitamento, venceu os primeiros 5 jogos contra adversários, digamos, de respeito, né? Atlético Mineiro, Corinthians, Flamengo, né? Outros adversários bons. Perde para o Goiás, é um tropeço chato, apesar do Goiás fora de casa ter um certo respeito, mas é uma partida que o botafoguense talvez não esperasse perder, não é o fim do mundo que o Botafogo se mantém líder, mas alguns questionamentos surgiram, né, cara? Algumas situações surgiram, né? Mesmo sendo a primeira derrota em 16 partidas, não é nenhum motivo para desespero, mas os debates começam, né? Era ou não era para ter poupado alguns jogadores? Né? Os torcedores do Botafogo se demonstram aí, se mostram, melhor dizendo, muito preocupados em relação ao aspecto físico e à carga e intensidade, principalmente para o próximo desafio. O Botafogo encara na quarta-feira o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, tá legal? Vamos trocar uma ideia sobre tudo isso. Se inscreve aqui no canal Brown e Fogo, deixa o like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade. E a gente está com quase, né? A gente está quase chegando aos 91.400 inscritos aqui no canal Brown e Fogo, faltam 10 pessoas. Eu gostaria de chegar até o dia do jogo do Botafogo a 91.500. Não é muito difícil. Vou pedir para 100 pessoas que estão assistindo aqui ao vídeo, que com certeza tem mais que isso assistindo que não são inscritos, é só se inscrever, dá aquela moral pra gente, cara, para esse sonho dos 100 mil chegar. Vamos trocar uma ideia aqui rápida sobre tudo que tá acontecendo. Vamos lá, rapaziada. O Botafogo perdeu a partida pro Goiás. O Botafogo começou até jogando bem, fez o primeiro gol, depois deu uma relaxada, começou a entrar numa pilha, né, de cometer muitas faltas. Não é só uma pilha, mas acho que a rotação estava abaixo. Acho que o Botafogo na toqueira, nas aproximações, até sem bola isso se configura também. Nas 4 fases do jogo, o Botafogo estava numa intensidade menor e isso configura em você não pegar o adversário, não achar o adversário para desarmá-lo na maioria das vezes, ou para pelo menos ocupar o espaço, você tem que fazer a falta. O Botafogo cometeu faltas que não precisava fazer na entrada da área, foi assim que surgiu o gol do empate do Goiás no último minuto do primeiro tempo. Eu acho que ali a parada desandou, e no segundo tempo o jogo se resolveu bem no início, quando o Botafogo não entrou em campo, houve ali uma desatenção, o Botafogo muito nervoso, né? O Castro justamente falou sobre esse nervosismo, e aí saiu o segundo gol, o da vitória da equipe do Goiás. O Botafogo chegou a reagir no finalzinho, buscou ali incomodar o goleiro da equipe do Goiás na reta final, mas já era tarde, o Botafogo perdeu o jogo. Assim, é o fim do mundo? Não, né? Mas irrita, né? Mesmo a gente não esperando que o Botafogo vencesse, a gente não esperava que o Botafogo vencesse os primeiros 5 jogos, tá? Mas sabendo que dava pra, buscar pelo menos mais um pontinho, sabe? Empatar o jogo, tá com 16 pontos na tabela, seria muito importante. Afinal, seria mais uma gordura para esse tiro curto que a gente vai ter nessa semana. O Botafogo tem um jogo muito forte, muito intenso, na casa do Atlético Paranaense, no meio da semana na Copa do Brasil. No fim de semana, o Botafogo enfrenta o Fluminense num clássico, né? O Fluminense que é o 3º colocado do Campeonato Brasileiro, ou seja, vencendo. Se o Fluminense vencer, ultrapassa o Botafogo, né? E depois tem a volta no Newton Santos da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, no jogo de oitavas de final. Assim, era pro Botafogo ter poupado os jogadores? Era pro Botafogo ter feito parecido como fez contra o Atlético Mineiro, tá legal? Quando colocou o Hugo, quando colocou no meio-campo, basicamente que todo meio-campo reserva, vamos colocar assim, o Marlon, que vem conquistando espaço, Gabriel Pires, Lucas Fernandes, o Matheus Nascimento jogando no lugar do Chiquinho naquela ocasião. Era para toda a galera ter ficado no banco? É aquilo. Eu achava que pelo menos 2 jogadores iam ficar no banco de reservas hoje, tá? Ontem, né? 3, na verdade. Júnior Santos, pela batida de jogos, e de fato, ele ficou. Eduardo, porque já se mostrava desgastado nos últimos jogos, foi titular. Tiquinho, porque estava pendurado, foi titular. Eu tenho pra mim que muitos desses jogadores, quando eles jogam nessa batida, eles até pedem, tá? Eu não sei qual foi o parâmetro, mas o Tiquinho parecia que tava com muita vontade de jogar, tá? Jogou muito bem, inclusive. Não tomou o cartão, ou seja, não é problema pro próximo jogo contra o Fluminense. O nosso medo era o Tiquinho tomar um cartão bobo e ficar fora do clássico, né? Que é um jogo, em tese, né, mais importante. Não mais importante porque vale o mesmo número de pontos, mas é um jogo mais, assim, de maior visibilidade. É um confronto ali grande contra uma equipe que
né, do Rio de Janeiro, um rival, e também que está disputando ele na mesma parte da tabela nesse início de Campeonato Brasileiro, né? Assim, eu tenho para mim que tudo vai a partir do resultado, sabe? Existe muita engenharia da obra pronta, né? Todo mundo reclamou da escalação contra o Atlético Mineiro quando o Botafogo colocou o time misto, do nada para jogar. O Botafogo ganhou o jogo, os reservas jogaram pra cá, o Hugo jogou bem, o Marlon Freitas jogou bem, o Gabriel Pires jogou bem, Matheus Nascimento fez gol. Então, assim, como ganhou, ninguém reclamou. Aí quando perde, tinha que poupar. Sabe, eu acho que o fato do Botafogo não ter poupado os jogadores não interferiu em nada no resultado. Os jogadores que entraram também no segundo tempo não entraram legal. Assim, eu acho que de qualquer maneira, se o Botafogo entrasse da mesma maneira que entrou, independente de quem entrasse em campo, como titular ou como reserva, o Botafogo perderia o jogo, porque foram aspectos estratégicos, táticos, erros técnicos. O Segovia falhou, mas o Segovia substituiu o Cuesta, que estava suspenso, então não tinha muito o que fazer, sabe? Mas assim, olhando de fora, é o que eu falei antes do jogo. Pra mim, indifere de verdade, cara. É indiferente quem vai ser o titular, quem é o reserva, sabe? A questão é quem está 100%. Quem está mais perto do 100% para jogar e quem está se sentindo bem na medida em que isso não vai atrapalhar o andamento para os próximos jogos. Eu não posso saber porque eu não tô lá, sabe? Porque eu não estava lá para avaliar, né, dentro do departamento do Botafogo, quem tá mais apto para jogar ou não fisicamente. Assim, o Tiquinho parecia mais desgastado, mas eu acho que ele foi bem no jogo, sabe? Marçal já tinha sido poupado contra o Atlético Mineiro, não me parecia desgastado. Acho que o Marçal foi mal mesmo com a bola no pé, né? Jogou mal, né? O único cara que eu acho que o Botafogo poderia ter poupado era o Eduardo, sabe? O Eduardo ele me parecia cansado já no último jogo, né? Parecia, então eu não posso cravar aqui. É um cara que logo no primeiro minuto ele toma uma pancada no tornozelo, e a pancada também é um risco para titulares, enfim. Ele já vem sentindo essa carga de intensidade de jogos. Foi um cara que não fez pré-temporada, isso interfere. O Eduardo foi um cara que ele não participou de pré-temporada, ele não participou dos jogos em grande maioria do campeonato estadual, porque se machucou, teve uma lesão grave, passou por cirurgia na reta final do ano passado, então perdeu essa preparação. É natural que ele sinta um pouco mais, então não achei correto você colocar ele ainda mais 90 minutos, sabe? O Eduardo não foi substituído. Quando eu vi o Lucas Fernandes na beira do campo, eu imaginava que ele fosse substituído e foi o Tietê, sabe? Enfim, mas é aquilo, sabe? Eu acho que nessa eu concordo um pouco com o Castro, né, de que o time estava de fato nervoso, né? Num determinado momento o Botafogo se sentiu pressionado, de porra, cara, estamos numa batida boa, vamos perder o jogo. Os jogadores ficaram nervosos, os jogadores que entraram nervosos, caímos um pouco na pilha do jogo do Goiás. Enfim, acontece, não tem nada para se desesperar, certo? Uma derrota em 16 partidas, mas é ficar atento, certo? E vamos ver como é que fisicamente a resposta do deveria ter poupado ou não, a gente vai ter no próximo jogo contra o Atlético Paranaense. Se a gente sentir que o time está muito desgastado, a gente vai ter uma resposta, sabe? Mas enfim, é sem desespero. E mais tarde a gente volta aqui para falar sobre algumas coisas, até porque tá surgindo assunto sobre Rojas, né? Mas tô apurando mais algumas situações antes de gravar o vídeo, tá bom, pessoal? Um abraço e fui.